Uma pesquisa feita há alguns anos aqui no Brasil, com cerca de 1.500 jovens, mostrou que apenas 2,4% dos entrevistados pretendem se tornar professores, ou seja, seguir na carreira de docência. São só 2,4%, é um número extremamente baixo. Então, no vídeo de hoje, o assunto é sério e nós precisamos conversar sobre um assunto polêmico, que é o porquê que a docência não atrai. A docência, para quem não sabe, seria o ato de lecionar, ou seja, você fazer uma licenciatura, uma faculdade de licenciatura, ou seja, pedagogia, matemática, letras, física, química, enfim, e você lecionar, ou seja, você ser professor naquela área. Todos nós sabemos que o papel do professor é extremamente importante na sociedade, porém, só isso não basta, e todos nós sabemos. E a entrevista é muito interessante. Eu vou deixar todas as informações aqui desse vídeo aqui embaixo para vocês mesmos poderem ler na íntegra e conferirem tudo que foi dito, tudo que foi falado, tudo que foi feito, enfim. É uma pesquisa muito interessante. Ela está publicada naquela revista que todos os professores têm, né, ou pelo menos deveriam ter, que é o Nova Escola. E é muito alarmante e preocupante toda essa questão da docência não atrair mais os jovens. E são diversos casos, diversas questões que fazem com que esses jovens não queiram mais ser professor. E isso é realmente preocupante. A pesquisa mostra que cerca de 1/3 dos entrevistados já teve interesse de seguir a carreira na docência, mas acabou se afastando por diversos motivos. A pesquisa mostra que 32% dos entrevistados já pensaram em ser professor e 2% desses 32 ainda querem ser professor. Então, é um número bastante preocupante para um país onde nós temos diversos jovens de diferentes idades, mas ainda assim nós temos uma quantidade imensa de jovens, né? O que a gente pensa assim, o que será também da próxima geração? Será que ainda vão existir professores? Será que ainda vai existir professor? Porque são números realmente preocupantes, como eu já falei aqui várias vezes. E aqui também temos os fatores negativos sobre ser professor e que esse pessoal respondeu. 40% falou da baixa remuneração, que nós sabemos que realmente existe. 32% de falta de identificação profissional ou pessoal, afinal de contas, ninguém é obrigado a ser professor, né? Pode se identificar com diversas outras áreas. 17% desinteresse e desrespeito dos alunos, que é aqueles casos que nós conhecemos de alunos que não respeitam seus professores. E o que acontece? Gera insegurança naquele aluno que tem um leve interesse em ser professor, seguir na área de docência, que um dia pode vir se tornar professor, e por causa desse tipo de situação, ou até mesmo matérias que nós vimos nos jornais de professores e professoras sendo agredidos de forma grave, isso acaba afastando o jovem da carreira de docência. 17% é a desvalorização social da profissão. Isso aqui é muito sério, porque muitos jovens desistem da carreira de docência. Por quê? Porque o pessoal acha que é uma carreira que não deve ser seguida. E isso já aconteceu muito comigo. O meu interesse em seguir a carreira de docência, lecionar, ser professor, eu tenho desde esse interesse desde os meus 7 anos de idade. Só que mais maduro, eu descobri que eu quero fazer letras, né? Ser professor de literatura e língua portuguesa e de língua inglesa também. Na verdade, meu foco mais ali é a língua inglesa, por mais que eu ame a minha língua, a língua portuguesa. Só que o que que acontece? Quando a gente fala para as pessoas, né? Porque a gente, desde muito cedo as pessoas perguntam pra gente, né? O que que tu quer ser quando tu crescer? Que faculdade tu pretende fazer, né? Daí já é mais sério, né? Quando nós já estamos no ensino médio. E a gente responde que nós queremos seguir a área de docência, é falar assim, quero ser professor. Já gera um estranhamento nessas pessoas. E uma das primeiras coisas que acontece, pelo menos comigo, é que as pessoas dizem: Ai, mas tu é tão inteligente, por que que tu não vai seguir a carreira de medicina? Aí é onde a gente pensa assim, porque para ser professor precisa ser burro, por um acaso? Para ser professor não pode ser inteligente? O que que acontece, né?
as pessoas automaticamente desestimulam. E também tem um caso que acontece muito de professores que desestimulam seus alunos a serem professores. Aí o que que eu falo para esses profissionais, esses professores? Bom, ninguém te colocou uma faca no teu pescoço para tu se tornar professor. Ainda tem tempo, vai fazer outra coisa que tu queira. É simples. Só que não desestimule o teu aluno que quer se tornar professor ou que quer se tornar qualquer outra coisa. Nós temos esse exemplo de desvalorização em diversas outras áreas também, por mais que a da docência seja muito mais forte. Nós temos até mesmo desrespeito com os enfermeiros, que tem aquele ditado, né? Todo enfermeiro é um médico frustrado. Mentira, a pessoa quis ser enfermeiro. Qual o problema de ser enfermeiro? Médico veterinário, não gosto de gente. Muitas vezes gosto de gente, mas gosto de animal. Qual é o problema? Certo? Então isso aqui é um tema muito, é uma pauta, na verdade, a desvalorização social do professor, ela vem até mesmo do próprio professor, por mais que seja pouco, a gente sabe disso. Muitos professores querem estimular a docência em seus alunos, mas principalmente na própria família. Né? Porque quando tu fala que tu quer ser professor, gera uma estranheza nas pessoas, e eu realmente acho que essa estranheza ela é desnecessária. E isso impede muitas pessoas de se tornarem professores e professoras. Mas enfim, 12% más condições de trabalho. Isso aqui, nossa, é fora do comum. Todo servidor público tem uma má condição de trabalho que é fora do comum, né? Então isso aqui é uma coisa que nós não precisamos nem dar muitos detalhes, enfim. E 15% foram de outros motivos, mas esses aqui eram motivos mais fortes, né? E nós podemos ver que o motivo mais forte, ou seja, 40% desses 1.500 alunos responderam que, jovens na verdade, né? Que são estudantes, né? 40% respondeu que seria a baixa remuneração. E automaticamente isso só está ligado com a desvalorização desse profissional da educação, né? A desvalorização social e a desvalorização até mesmo de governos, né? O vídeo que eu pretendia fazer hoje não seria necessariamente sobre o porquê da adolescência não atrair os jovens, mas sim a dificuldade de tu ser um estudante no Brasil, principalmente se tu estudas em escola pública, certo? Porque nós tivemos aí a polêmica do Enem, né, na qual supostamente foi cancelado. O MEC, e o INEP pediram ajuda ao ministro da Economia, Paulo Guedes, porque supostamente não teriam dinheiro para financiar o Enem e até mesmo não tem mais dinheiro para financiar 95 mil pesquisadores, né, as bolsas desses 95 mil pesquisadores, e o MEC estaria sem dinheiro, porque, para quem não sabe, o Ministério da Educação sofreu um corte de cerca de 18 bilhões, e é um corte bem expressivo, porque o mínimo que tu tira da educação já faz muita diferença. Nós estamos vendo casos aí, por exemplo, de universidades famosas no Brasil, como a UFRJ, com riscos de fechar suas portas. Isso é muito sério. E ali são diversas outras questões, porque na verdade, ultimamente, o estudante no Brasil também está sendo desvalorizado, né? Então, tu imagina assim, a pessoa, esses 40% que responderam a baixa remuneração, obviamente não vão querer a docência, porque veem que assim, já tem dificuldade em estudar. Por que que vai ter dificuldade em enfrentar uma carreira de docente? É muito difícil. Essa questão da docência não atrair os jovens é uma questão muito mais complexa do que a gente imagina, né? E isso me lembra de uma coisa muito interessante. Como eu falei, desde os 7 anos eu quero ser professor. E uma vez no terceiro ano, eu estava no terceiro aninho, e era 7 de setembro. Imagina antes do 7 de setembro, né? As professoras normalmente faziam atividades para o desfile de 7 de setembro, né? Cada turminha representar alguma coisa. E a nossa seria uma espécie de feira das profissões. E todo mundo escolheu astronauta, cientista, médico, veterinário, enfermeiro, além de outras profissões. E eu fui o único a escolher professor. O único da minha sala. Minha sala sempre teve cerca de 30 a 35 alunos. Então tu pensa, de 35 pessoas, um só se destacou e queria ser professor. E recentemente, né, já que nós voltamos às aulas presenciais aqui, a orientadora perguntou pra gente o que basicamente nós queríamos ser, né? Qual era o nosso sonho, etc. Todo mundo meio que respondeu o seu sonho de profissão. E eu respondi que eu queria ser um grande profissional da educação. E isso foi uma grande surpresa para ela, porque segundo ela, fazia 5 anos, pelo menos, que ela não ouvia um jovem querer seguir na área de licenciatura. Então, é muito triste eu vir aqui
vir aqui e dar esses dados para vocês, né? Porque qual é o futuro dessa profissão? Será que essa profissão ela tem futuro? Será que a educação para sempre no Brasil vai estar fadada ao fracasso? Porque nós temos 2% de jovens que querem lecionar. Quantos desses vão desistir no meio porque acharam que queriam fazer outras coisas? Isso já diminui. Quantos realmente vão conseguir chegar até lá, vão conseguir concluir? Então o número pode ser até mesmo menor que isso. Pode ser 1,5% ou 1%. Isso é muito, muito preocupante. Outra coisa que é muito importante nós lembrarmos aqui é que o nosso atual corpo docente está adoecendo, envelhecendo também. Adoecendo por más condições de trabalho e realmente o professor acaba se institucionalizando, como diria minha mãe. E também está envelhecendo porque eles se aposentam. Uma hora cansa. Qualquer profissão, uma hora você vai cansar, né? Não significa que você não vai mais gostar, mas que você quer dar um descanso, porque você já passou 15, 20, 25 anos lecionando e fazendo a mesma coisa diariamente. Então a questão é quem é que vai ocupar o lugar desses professores? Esse 1%, esse 2%, não vai dar conta. Não vai dar conta dessa grande quantidade de vagas que, conforme o tempo for passando, vão surgir. Não vai dar conta. Então, nós realmente precisamos estimular os jovens a querer a docência. E para tudo, a gente precisa de. E para tudo isso, para essa situação se reverter, nós precisamos que os professores tenham salários dignos, boas condições de trabalho, valorização também da própria família, porque nem a família tem a noção de quanto o professor é importante. Na pandemia, nós tivemos as aulas remotas, principalmente para a educação do ensino fundamental 1, que seria do primeiro ao quinto ano, e nós tivemos pais aí que ficaram desesperados e falaram assim: meu Deus, eu não sabia que o professor era tão importante assim. Eu pensei que ele ia lá e dava lá as coisinhas e deu. Só que não é muito mais que isso, gente. A profissão do professor é tão complexa, ela é tão completa, ela é tão bonita, ela é tão cheia que eu não consigo, na verdade, descrever qual é realmente a questão do professor. Então, nós precisamos realmente de uma super valorização do professor, porque quando os jovens verem que os professores têm segurança no seu meio de trabalho, possuem um bom salário e também são valorizados tanto por governos quanto as pessoas, talvez esse número mude. Porque muitos jovens se formaram em medicina, se formaram em direito, são veterinários, por exemplo, mas no fundo tem aquela paixão pela licenciatura, pela docência, mas suas asinhas foram cortadas porque os pais não aprovavam, eles viam as más condições dos professores nas escolas, os professores desesperados, fazendo greve, e enfim acabaram desistindo. Só que nós temos ainda jovens que querem lecionar. Por mais que sejam poucos, são 2%. Só que é de muita coragem um jovem hoje, assim como eu, por exemplo, vim aqui na internet, no YouTube, mesmo com desestimulações quase que diárias, e falar para vocês que sim, eu quero ser professor, meu sonho é ser professor, meu sonho é lecionar, meu sonho é me formar em letras e sempre foi meu sonho. Eu encerro esse vídeo não querendo que ele vire simplesmente um monólogo. Que eu tenha falado, soltado essas informações para vocês e fique por isso. Você não comente nada. Não é nem por engajamento, mas acho que é importante essa discussão. Então você que quer ser professor, é um jovem que tem um sonho de professor, ser professor, ou você que é professor, professora que está me assistindo, que assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Estimule os jovens em sua sala de aula a serem professor. Porque vocês que se formaram em licenciatura e provavelmente amam essa profissão. Então espalhem amor por essa profissão, porque nós vamos precisar de mais professores, porque o futuro depende dos professores. Depende da gente que quer ser professor. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.